E aí, pessoal, beleza? Professor Google Valente aqui, numa aula de redação especial falando sobre como utilizar a filosofia e a sociologia na redação. E aí, galera, beleza? Hoje eu tô aqui com meu amigo João Gabriel, professor de Sociologia e Filosofia, pra gente falar um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente começar a aula, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal para seguir a gente, para estar sempre atualizado sobre o que está acontecendo, quais são as novas aulas. Não deixa de dar aquele joinha se você gosta da aula e não deixa de comentar também. Mas aí, João, me fala assim, para que a gente usa filosofia e sociologia na redação? Bom, Guga, eu acredito que o primeiro ponto é dizer que sociologia ela sustenta, né, a argumentação que o aluno vai ter e principalmente os conteúdos que vai se discutir. O tema de redação do Enem, prioritariamente, é um tema social. Eu acho que nada melhor do que a sociologia como uma ciência para sustentar a argumentação sobre esses temas. Então, é sempre muito necessário que o aluno, né, tente dispensar nesse primeiro lado o senso comum, né, no fato de argumentar, de sustentar as teses que ele vai definir ao longo do texto. E com certeza a sociologia ela tem inúmeros teóricos, inúmeros autores, né, temáticas de mais variadas questões para falar sobre esses temas que o Enem vai cobrar. Então, eu acredito que a sociologia é a principal ciência para a gente poder sustentar essas argumentações. Márcia, se a gente pensar aqui que a redação do Enem tem esses temas, como o João falou, de ordem mais social, a gente tem que entender que o contexto no qual a gente está vivendo hoje vai fazer com que aquela pegada que a gente tinha antes de temas mais de minorias sociais e tal, isso deve cair, né? Não deve cair nada nesse sentido. E os temas devem estar noutra ordem social que não envolva mais tanto questões políticas. Mesmo assim, quando a gente pensa nas ciências sociais como um todo, né, eu acho que a aplicação é muito bem-vinda. Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui, né, a gente vai construir um parágrafo aqui de introdução que tenha a utilização de um filósofo que tem uma pegada social, que o João vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco com a gente também. Mas antes, assim, vamos pensar assim, como é que essas citações acontecem dentro do texto? Então, primeiro, quando você faz uma citação na introdução, você tem que entender que isso não é argumento, né? A introdução ela não é um espaço de argumentação, mas um espaço de contextualização. Então a citação que você faz ali no começo do texto, você vai precisar retomá-la em outros momentos. Afinal de contas, ela vai te ajudar a contextualizar a discussão sob a ótica de um autor que você está citando, né? E aí é diferente de citar um sociólogo e um filósofo, de citar, por exemplo, um rapper, de citar, por exemplo, um poeta, citar uma escritora, né? Tem uma pegada um pouco diferente por conta da natureza dos temas que são muito próximos. Já no desenvolvimento do texto, aí entra isso que o João falou da argumentação, porque aí você vai fazer uma associação com o argumento de autoridade. Então, quer dizer, você pode começar o parágrafo de desenvolvimento, citando ali o tema daquele parágrafo, aquilo que estava lá na tese, e sustentar isso com a fala de um pensador, né, de alguém dessa área, para poder sustentar esse ponto de vista seu. E aí, João, assim, existem inúmeros, a gente não precisa ficar preso no Bauman e no Durkheim, não, né? Por favor, né? Por favor. É interessante isso também, porque geralmente o aluno, às vezes, ele pega muitos teóricos ao longo, né, dos estudos, ele quer enfiar tudo dentro da redação. Eu sempre dou a dica, assim, não precisa de mais de 1 ou 2 teóricos no máximo, né? Eu acho que é bom essa quantidade, para que o aluno também não se perca, que fica texto muito carregado, muito prolixo, aquela coisa toda. Até porque tem muitos autores que têm leituras muito divergentes sobre a mesma temática, e isso pode ser até contraditório, né? No caso, hoje nós trouxemos um sul-coreano, né, um professor da Universidade de Berlim, um cara que é super estudioso, está vivo, né? Então um teórico recente, discute questões do nosso tempo, que é o sul-coreano Byung-Chul Han. E é um dos teóricos mais importantes, discutiu um livro recente chamado Sociedade do Cansaço. Veja, eu aposto muito, já que esses temas de minorias sociais vão estar mais em segundo plano, em temáticas como doenças contemporâneas, como problemas sociais que são de ordem geral, não só de uma classe ou de outra, né, que está colocado de várias questões assim, e ao mesmo tempo todos os grupos. Por exemplo, as temáticas vinculadas às doenças como depressão, como excesso de trabalho, hiperatividade, né, ou seja, nós temos um conjunto hoje de problemas sociais. O Byung-Chul Han, por exemplo, trazendo essas reflexões, vai dizer o seguinte: nós vivemos uma sociedade das hiperinformações. E acreditamos, inclusive, que esse conjunto de hiperinformações significa avanço no conhecimento. O que são duas coisas diferentes. Se nós pegarmos as redes sociais, elas podem causar problemas graves. Um deles, e eu cito isso como uma vítima desse processo, a dificuldade de concentração em leitura devido a essa
pluralidade, ou esse turbilhão de informações que a gente recebe. Hoje, se concentrar numa única atividade é muito difícil. E uma coisa que o Juran coloca no texto dele é que é uma grande ilusão acreditar que nós somos hoje pessoas de multitarefas. Nosso cérebro não tem essa capacidade, ele não produz centenas de coisas ao mesmo tempo. Nós não fazemos nenhuma ao mesmo tempo, essa é a questão. Quando a gente pega, por exemplo, estamos aqui estudando um tema A com um tema B e outro tema C ao mesmo tempo, nós não estamos produzindo conhecimento algum. Pelo contrário, nós estamos produzindo informações sobre vários temas, nosso cérebro não processa e isso gera muitos problemas. Um deles, a ansiedade, que é, na verdade, isso é uma coisa que assola grande parte dos jovens estudantes, por exemplo. Então, pensando nesse aspecto, esse teórico ele é fundamental. Por quê, Hugo? Primeiro, quando a gente pensa numa formação de pensamento sociológico, sempre pensamos que problemas complexos merecem soluções complexas. Então, lá quando o aluno for discutir, sei lá, a proposta de intervenção social e produzir alguma coisa, deve-se pensar nisso. Como resolver esses problemas? Por que as escolas não fazem prevenções ao invés de punições para casos como alunos que têm esses síndromes, como, sei lá, TDAH, como, por exemplo, as ansiedades, transtornos, por exemplo, de bipolaridade? Então, pensar em problemas complexos e sempre usar a racionalidade. Tome muito cuidado. Qualquer pensamento sociológico, ele precisa se sustentar em argumentos lógicos. Então, utilizar esses autores são fundamentais. Assim, de repente é interessante também a gente mencionar aqui que assim, esses autores eles não escrevem isoladamente, né? O cara não está lá no alto da montanha escrevendo sozinho. Ele leu outros autores. Então, no caso desse autor em especial, é um cara que leu Foucault, é um cara que leu Deleuze, então ele está diretamente mencionando esses autores, fazendo esse trabalho de intertextualidade. Então daí seria interessante, de repente, você conhecer um pouquinho desses outros autores também. Porque como o João bem colocou, você faz a menção ali ao Churran num dado momento do seu texto, por exemplo, no parágrafo de desenvolvimento. No seguinte, você pode fazer uma contraposição ao pensamento dele com outro autor, ou mesmo um complemento com outro autor, porque isso vai enriquecer seu texto. De fato, você não precisa citar 5, 6 autores no texto. 1 ou 2 autores ali fica interessante porque dá um visual de repertório mais amplo para o seu texto. E se você consegue dialogar esses autores, a competência da coerência vai ficar muito bem contemplada aí por esse tipo de citação. Eu acho que esse autor também é interessante porque tem um paradoxo curioso sobre ele, que é o fato de ele fazer essas críticas, né, às redes sociais e ao mesmo tempo ele ser assim, adorado exatamente nesse meio, né? A gente está falando aqui sobre ele gravando um vídeo para o YouTube, onde provavelmente ele, né, tem uma certa ojeriza dessa coisa da internetilização de tudo, né? Tudo ter se tornado rede social, tudo tá fluido demais. E aí, de repente, ele tem um pouco de ranço disso, mas ao mesmo tempo é onde ele é muito conhecido, né? Perfeitamente. E ele, entre outros teóricos recentes, é um autor que tem uma característica muito boa, porque a leitura dele não é uma leitura complexa. Então é um convite mesmo, vai lá, pega a Sociedade do Cansaço, um livro que tem 80 páginas, traduzido aqui no Brasil, é fácil de acesso. E ele vai lidar, isso que é o mais importante, com problemas reais e cotidianos. Qualquer pessoa lê o texto e reconhece nesses problemas. Então não está se falando, por exemplo, de um teórico que está lá no século V a.C., discutindo questões gregas, mas discutindo questões contemporâneas. Por isso que ele é fundamental. Inclusive, sociedade disciplinar. Essa terminologia, essa expressão é do Michel Foucault. Ele se utiliza nela dizendo que as redes sociais viram um grande local de controle dos corpos, docilizando nossas formas de pensar, de agir e até essa hipernecessidade nossa de pessoas felizes, de uma necessidade de aparência social, né, seja a todo momento. As redes sociais criaram, na verdade, um outro problema. Elas resolveriam, de um lado, com as informações, uma democratização de acesso. Só que hoje nós temos um problema grave que é essas consequências que ela pode gerar para a gente. E essa obrigação de parecer estar bem o tempo todo é um tipo de questão que existe já há muito tempo, muito antes das redes sociais, porém, numa perspectiva atual, a gente tem isso materializado nesses aplicativos que hoje fazem parte da nossa vida e que são aí, né, quase um vício, quase nada, né, são um verdadeiro vício. A gente tem uma sociedade hoje que é muito envolvida com isso e às vezes não consegue distinguir o próprio espaço de vida do avatar, da personagem que criou ali, por exemplo, no Instagram, que tem que estar sempre feliz, né, e nunca dá conta de tudo isso. Bom, a gente fez aqui, né, construímos num debate aqui, a gente construiu um parágrafo de introdução em que a gente faz uma citação
desse autor em especial. Tá aí o link, né, para você poder acessar um texto para pensar um pouco sobre quem é esse autor, para você conhecer um pouco mais sobre ele, porque é contemporâneo, não é muito citado em redação, mas é um cara que tem muita coisa interessante. E aí a gente vai mostrar para vocês esse parágrafo a partir de agora, para você ver como é que a gente pode utilizar aí o autor no início do texto. O filósofo coreano Byung-Chul Han, em sua obra A Sociedade do Cansaço, sugere que os humanos se tornaram máquinas de desempenho na atualidade. Tal pensamento se deve ao modo de vida no qual as pessoas mais trabalham do que usufruem dos ordenados obtidos. Além disso, estão sempre em um ritmo de produção que as leva à exaustão. Numa época em que ter uma profissão é cada vez mais difícil, sobretudo pelo avanço das tecnologias e do desaparecimento das antigas ocupações, a empregabilidade se torna refém da entrega ao conhecimento técnico-científico e as relações trabalhistas desiguais. Então é isso, essa introdução que a gente fez vai caber um monte de temas relacionados à empregabilidade, às novas profissões que estão surgindo aí, a essa própria sociedade da exaustão, né, de cansaço. Eu acho que tem muitos temas relacionados a isso em que esse filósofo vai entrar muito bem. João, dá seu recado aí. Bom, pessoal, eu acho que ficou muito claro, né, a forma como a sociologia ela pode contribuir para o seu texto. O Byung-Chul Han, por exemplo, quando trabalha as questões do cansaço, ele está inclusive ressaltando que as doenças cotidianas, como a depressão e tal, elas vão gerar consequências gravíssimas, por exemplo, índice de suicídio. Se nós pegarmos, inclusive, o próprio país, né, onde ele nasce, é um dos países que estão no ranking internacional de número de suicídio entre jovens. E o Brasil, não diferente disso, o Brasil já é o 8º lugar. Então, preocupar nessas consequências da sociedade do cansaço. Acredito eu, utilizando assim a sociologia e a filosofia, você vai conseguir atingir aquele seu grande objetivo, que é a nota 1000 na sua redação. É isso aí. Muito obrigado, João. Valeu demais aí pela visita. Espero que a gente possa fazer outras aulas juntos aí. Tá? Então não esquece de seguir a gente aqui nas nossas outras redes sociais, acompanhar de perto aqui o nosso trabalho para que você possa atingir esse objetivo maior de se sair muito bem nessa prova de redação. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.